Pronto, gente, chegamos aqui no YouTube. E olha essa belezura de Ina Feldman, essa amiga querida que eu tenho. A gente estava falando sobre as histórias, e é engraçado, né? Porque você se tornou uma contadora de histórias, e aí dentro da nossa conversa, a gente foi chegando à conclusão de que somos as histórias que foram contadas para a gente, né? E aí eu queria te perguntar se a gente não precisaria, a partir de agora, ou já contar mais histórias para esse homem que tá com essa masculinidade aí fragilizada, né? Com essa necessidade de mostrar que ele é macho, que ele tem um pinto no meio das pernas, e mostrar para o outro que ele é poderoso e que ele come todo mundo e que ninguém toca no furico dele. Esse poder, essa fragilidade. Será que a gente não precisa contar mais histórias assim para as nossas crianças? Eu acho que sim. Eu não sei se só para as crianças, né? Porque as crianças, elas são páginas em branco, né? Elas não sabem, elas não. É muito curioso você acompanhar uma criança. Eu lembro quando minha filha entrou na escola, e ela é negra, né? Nenhuma criança falava que ela era negra. Elas eram todas crianças e eram, né? Estavam todas diferentes e iguais ao mesmo tempo. E aí eu fui vendo os valores das famílias grudando nas crianças até que ela sofreu racismo dentro da escola, com essas crianças que conviveram com ela por anos. Quer dizer, que nem viam essa diferença e 4 anos, 5 anos depois começaram a ver. Então, as crianças, elas estão abertas, elas são páginas em branco. Esses valores, né, que vêm das famílias, que vêm do entorno, que vêm da sociedade, que vêm dos livros que a gente lê, das histórias que a gente ouve, o que a gente tem falado muito hoje de representatividade, né? Quando minha filha nasceu, não tinha boneca negra aqui no Brasil para vender assim com facilidade. Eu lembro que uma amiga minha mandou dos Estados Unidos, a gente comprou uma de pano, mas era difícil. Hoje tem, né? Tanto que logo que ela começou a crescer, ela falava, ai mãe, quando eu crescer eu vou ser cabeleireira e o primeiro cabelo que eu vou alisar é o meu. Porque o entorno dela era, né, a minha família toda não tinha negros. A família do pai dela não mora no Brasil e ela não tinha tanto contato. O entorno dela, as professoras que tinham cabelo cacheado alisavam. Os filmes que a gente via, né, as histórias, isso foi mudando. Hoje ela lava o cabelo dela sozinha, ela adora os cachinhos, ela define os cachos, eu fui aprender e ela aprendeu comigo. Então, isso muda a história, muda um desejo, Léo. Muda o desejo. Ela agora gosta do cabelo, coisa que há 3 anos ela queria alisar, ela queria que aquilo sumisse. Então muda um desejo. É muito forte o que uma história faz. Ela muda o que você sente em relação a alguma coisa. Ela muda o que você quer. É muito forte. E eu acho que sim, porque eu não acho que só os homens estão perdidos. O machismo está nas mulheres também, né? A gente está todo mundo vivendo nessa estrutura. Então muitas coisas que eu, por exemplo, você falou, mas não é normal, Dina? É normal que você sofra assédio quando sai? Não é, mas a gente estava tão acostumada que acabava virando normal. Então, eu também não posso mais achar normal. E assim, eu escrevi esse post em casa, minha família ficou em desespero. Minha tia falou, agora você não vai mais lá. Porque se quiserem fazer uma retaliação contra você, e se agora forem fazer uma coisa contra você? Você não devia ter escrito isso, você não devia ter marcado a prefeitura, você não devia ter marcado esse setor, você devia ter ficado quieta, que é uma coisa que a gente sempre ouve. Viva o que você viva, fica quietinha, fica na sua e segue o baile, entendeu? Não vamos falar sobre isso. Eu falei. Claro que a minha primeira reação foi: putz, será que eu devia ter feito isso? Será que eles vão vir atrás de mim? Será que eu vou andar lá no mesmo lugar de novo?
Eu senti isso, óbvio, mas depois eu parei e falei, eu sempre tive medo. Eu falei para ela, não tem diferença, eu vou sair com o mesmo medo que eu sempre saí. Só que pelo menos eu fiz alguma coisa. Então, eu quero ser diferente. Eu quero que essa história seja o dia que minha filha não saia com medo de casa. Que ela pode pôr a roupa que ela quiser, que ela não vai sair com medo. Eu não sei se eu vou ver isso ainda na minha vida, não sei. Mas alguma coisa a gente tem que fazer para essas histórias serem diferentes, né? E os problemas também não estão só fora, né? A maior parte dos abusos acontecem dentro de casa. Então a gente tem uma lógica que tem que mudar. E não é só no homem, sabe? É no homem, é na mulher. Se você lê esses casos de abusos agora recentes, esse da Globo, teve mulher que endossou o cara e que fez abaixo-assinado contra a moça que estava, contra a atriz que estava denunciando. Então, assim, tá em todo mundo. Não tá só no cara que se acha fodão. Tá em todo mundo. Porque é um pouco isso. Se a gente não falar viva o rei, aquela pessoa não vai ser o rei, não é? Uhum. Se não tiver ali uma legião de pessoas falando, putz, é isso aí, faz aí. Ninguém tem força para fazer sozinho, né? A gente está numa sociedade que precisa de discípulos e seguidores, não é? Que a gente tem aqui nas redes sociais, seguidores, gente que. E sem isso, você some, você não existe. A sua história ela não é reproduzida. Ela só é Uhum. reproduzida a partir do momento que alguém endossa. Então, eu acho que a Exato. gente sim tem que mudar, mas a gente tem que mudar, tem que ver em cada um, né? Em cada um que tiver esse tipo de reflexão, tem que olhar para si mesmo. Eu tenho que olhar para o machismo que tem em mim. Eu tenho que olhar para as coisas que eu não posso mais aceitar, seja num relacionamento, seja andando na rua, seja numa relação de trabalho. Eu não posso, mas eu tenho que questionar. Eu estou ensaiando uma peça e até por tudo isso, teve um dia que eu fiquei muito em crise e eu falei, meu, não sei se essas personagens que a gente está fazendo, se eu tô afim de continuar fazendo desse jeito, sabe? Eu quero conversar sobre isso. Eu entrei numa crise, porque tem isso também. A gente tem muitas peças escritas e que às vezes não dão a dimensão das personagens, né? Dentro da dramaturgia, a gente tem muitos textos brilhantes que foram escritos por homens, e eu não acho que a gente tem que fazer só textos escritos por mulheres, não é isso. Mas eu quero, quando eu estiver fazendo, pelo menos pensar sobre aquilo. Pensar nessa personagem que foi desenhada, se eu ter responsabilidade também pelas coisas que eu levo para a cena, né? Porque são as histórias que eu vou continuar contando. Uhum. Exatamente. E eu estava aqui pensando, você trouxe a questão do racismo, e o racismo, basicamente, ele, ele foi inventado pelo branco, certo? O branco é que impõe o racismo. E o machismo, eu acho que é criado pelo homem. Então, eu acho que não é só o trabalho da mulher em denunciar, mas sim o trabalho do homem em denunciar. Inclusive, quando ele vê isso acontecendo do lado dele, com um amigo dele, seja quem for, ele chamar a atenção e falar: você não pode falar assim com uma mulher. Quem te deu, Como quem tiveram te vários deu. atores que deram suporte para Dani, né, Calabresa, vários homens, vários atores que falaram não, vamos com você. Eu acho que sim, como quando você repensa uma atitude que você ia ter, né, com coisas que eram normais para você, mas você repensa e não tem essa atitude, quando você freia a sua própria atitude, ou quando você vê acontecendo e vai lá e age, com certeza, eu acho que tá na mão de todo mundo, né? Quando a gente se omite, a gente é cúmplice numa certa medida, dependendo da circunstância, é isso, né? Porque eu fico pensando nesse cara dessa obra, que a gente sabe que quando o homem está em bando, né, ele se sente mais seguro em agir para fazer o que fez com você, por exemplo. Eu já vi, eu estava uma vez no Rio e eu vi dois caras de construção atravessando a rua. A gente está falando de construção, mas não é só, tá? Porque isso envolve uma classe social e tal, mas isso está em todo lugar, inclusive nos engravatados. Muito.
E aí eu vi essa moça estava correndo, ela era preta, ela estava correndo e eles estavam atravessando a rua e eu só vi ela 5 passos depois parando, olhando para trás e gritando com eles. Eu não estava na situação, eu não estava perto, mas eu imaginei que algum deles deve ter dito alguma coisa enquanto ela passava na frente e ela reagiu. Eu achei aquilo tão forte, os dois saíram, atravessaram a rua num passinho curtinho, assim, ó. Cadê aquela macheza toda, né? Do homem que fala, ô gostosa, ou bunduda, ou sei lá o que eles falaram. Então, isso é tão frágil, isso demonstra uma fragilidade tão grande nesse homem. E não tem, o homem, eu acho que não precisa ter medo de chorar, não ter medo de ser frágil, ter medo de ser vulnerável e não e ter que demonstrar o tempo inteiro essa. Eu sei porque eu sou homem gaúcho e sofri por isso, né? Por cadê sua namorada? Você já transou? E a mulher, e aí eles fazem o inverso com a mulher, né? Não pode transar, não pode ter namoradinho. Que cultura é essa? Não, uma loucura. Meu pai era egípcio, né? Era judeu árabe, e era isso, assim, a gente. Ele queria. Eu lembro que quando entrei na faculdade, ele falou: ah, estava com umas conversas, ele falou: ah, mas você tem que casar e ter filhos, eu quero netos. Eu falei: então, para que você está me pagando a faculdade? Porque não está no meu escopo, no meu horizonte, não é isso. Eu vou ganhar o mundo. E eu lembro que quando eu resolvi estudar na Europa, né, que eu me formei, falei, juntei dinheiro, ele não me deu nenhum centavo. Ele falou que eu queria ir para a Europa para dar. E eu olhei para ele e falei, gente, mas isso eu posso fazer em qualquer lugar, né, se eu quiser. Não preciso cruzar o oceano para fazer. Então, e o meu irmão não, meu irmão mais novo, tivesse namoradas que ainda, minha mãe não deixou, mas ainda ele queria que perdesse a virgindade com prostituta. Então, tem toda uma cultura. E meu pai faleceu ano passado, mas ele não era tão mais velho assim, ele tinha 60 e poucos anos, né? Mas tem uma cultura muito enraizada e a pessoa se perde. Eu também acho que essas faltas, porque bem ou mal, ruim, mesmo sendo ruins, eram as referências, né? Quando você tira essas referências, é difícil entrar em contato com o vazio, né? Então, se eu não tenho esse tipo de conduta para continuar agindo, o que me sobra? Sobra ter uma conversa com a sua filha de uma outra forma, né? E isso nunca aconteceu, por exemplo, na minha história. Então, como é que você tem uma conversa? O que você quer, filha? Por que você quer esse tipo de coisa? Vamos falar sobre relacionamento, vamos falar sobre, né? Vamos falar, olha, eu sou homem, eu sei também, eu estou preocupado por causa disso, disso e disso. Isso na minha história nunca aconteceu, mas pode acontecer. Pode acontecer a partir de agora. Pais podem ter esse tipo de conversa, né? Eu lembro que para meu pai era inadmissível, era assim, pelo amor de Deus, isso aí você fala com a sua mãe, né? Não existia a menor possibilidade disso acontecer. E por que não, né? E por que não? Eu acho que pela comunicação, talvez eu senti que pelo menos, comecei a usar a internet de uma forma muito diferente esse ano. Eu tinha muitas restrições em relação à internet, e esse ano eu descobri a coisa inacreditável que a gente desenvolveu como humanidade. Você está em Nova York, eu estou em São Caetano, a gente está conseguindo ter essa conversa e que pessoas de todos os lugares vão poder escutar, né? E eu acho que é por aí, né? Se a gente não tem no âmbito, se a gente não consegue ainda ter essas conversas no âmbito privado da família, o seu podcast, as minhas lives, que eu também vou subir para o YouTube, são maneiras da gente compartilhar essas ideias. Eu brinco, né, que eu aprendi a menstruar depois dos 40. Eu passei 30 anos ali menstruando sem entender direito, e aí eu precisei ficar doente para poder entender o que era o meu corpo, o que era a menstruação, qual que é a importância, porque é isso, a gente reduz a menstruação para uma questão sexual. A mulher engravida ou não engravida, é um mundo a menstruação. É muito para além, tanto do sexo quanto da gravidez, né? E
E eu falei, eu preciso compartilhar isso, porque são informações que eu não tive ali quando eu tinha 11 anos e estava menstruando. Ou se tive, não tinha capacidade de escutar. E que talvez se puderem chegar nas meninas, nas mulheres de 30, nas mulheres de 20, nas meninas em alguma medida, quando a gente tem informação, a gente tem poder. E a gente tem mais chance de escolher. Porque é isso, a gente vai contando só isso, meu, os meninos têm que comer todas, tem que, né, tem que mostrar que é viril. Você não tem nem escolha. Se você só ouve isso, e se você vai fazer algo que é diferente disso, é uma dor, né, Léo? Profunda. Porque, porra, como é que você faz? Você ouviu a história, ela é linear, ela só pode ser daquele jeito, e você não se encaixa, é muito difícil. Agora, se você tem uma pluralidade de caminhos e fala, meu, eu vou seguir esse aqui, e beleza, porque vai ter o cara que vai ser comedor, com isso ou com aquilo vai continuar. Ótimo, mas tem um monte de outros caminhos. E você escolhe qual que é bom para você, né? E não tem uma via única, ou é o sofrimento, ou é a marginalização. Você falou isso e me remeteu muito a toda a minha adolescência, quando eu estava com a minha questão sexual e eu não podia, né? Eu vivi a minha dor sozinho, porque eu não existia dentro de mim a possibilidade de dividir aquilo com mais ninguém, porque o que eu estava sentindo era errado, era nojento, era escroto. Eu ouvia isso em casa, eu via isso na televisão, eu tinha vergonha de mim mesmo. Eu vivi durante muito. Você aprendeu a menstruar depois dos 40, eu aprendi sei lá, fazer sexo depois dos 25. Ou É, aceitar o meu sexo, né? e achar que, e saber que você pode ter prazer e ser acolhido, né? Que teu desejo vai para um lugar bonito, né? Tem um afeto envolvido, tem, né? Pode ter também, não precisa ser só numa paleta de cores, né? Eu acho muito importante a gente ter essas conversas. E é até curioso, esses últimos anos que eu fiquei doente, eu estava menstruando de uma forma não normal, né? 20 dias por mês, muito sangue, 5 dias de hemorragia. E criança, não sei se você sabe, mas eles adoram ir no banheiro, a filha adora ir no banheiro com a mãe, né? Acho que o filho também, mas eu não posso entrar no banheiro que minha filha vai junto. E eu tava incomodada com aquilo, aquela quantidade de sangue, e às vezes eu não queria ter um pouco de privacidade. Mas teve um dia que eu falei, isso também é educação. E aí ela veio atrás de mim e eu falei, olha, isso aqui é sangue, isso aqui é menstruação, não é sempre assim, a mamãe não tá passando por uma coisa, não tá normal, não tá como teria que ser, mas vai acontecer com você, né? Ela, ai, vai acontecer comigo, calma, vai, é normal, papapá. Vamos conversando sobre isso. E aí eu virei para ela e falei, olha, quando eu menstruei a primeira vez, não foi muito legal. Eu tive vergonha, eu escondi, eu nem sei te explicar por quê. Hoje eu começo a entender um pouco, mas eu falei para ela, quando você menstruar, a gente vai fazer uma festa. E ela ficou muito feliz. E eu fiquei muito feliz. E foi um pouco daí que eu comecei a pensar esse projeto, porque falei, por que não fazer uma festa? É um rito de passagem, né? Em várias culturas antigas tinham movimentos e rituais de iniciação. E por que não comemorar? É você ter a capacidade dentro de você de gerar vida, né? É um sangue, não é um sangue sujo, não é um sangue de morte, né? Tudo bem, ele pode ser visto como morte, porque dizem, né? Era uma possibilidade de gerar uma vida que não aconteceu, mas não é verdade, porque não é sempre assim. E é um momento diferente, que o corpo vai mudar, que já tem muita coisa que é pesada. Então, por que a gente não celebra? E ela ficou muito feliz, porque ela adora festa. Eu não sei ainda como eu vou fazer, e eu espero que eu ainda tenha mais alguns anos para ver como é que vai ser essa festa. Mas eu já mudei a história, pelo menos a minha. A minha não foi. A entrada na puberdade não foi uma coisa legal para mim. Mas eu já dei uma nova perspectiva para ela. Se ela não quiser fazer a festa, tá tudo certo, a gente não faz. Mas ela tem escolha. Ela pode viver isso de uma forma que eu não pude. E ela pode escolher. E eu acho que a gente se torna responsável quando a gente consegue refletir sobre aquilo que a gente viveu, né?
hoje você também é responsável com a sua vivência, porque você pode, imagina quantos meninos não vivem ainda isso, Léo, hoje, Isso. e te ouvindo, podendo te ouvir, né, podendo ter uma interlocução com você, de repente a vida deles vai ser mais tranquila, né? Vão conseguir Exatamente. passar por isso de uma outra forma. A ideia é essa, da gente poder inspirar as pessoas e dar opção para que elas possam escrever a própria história delas de uma maneira diferente. Exato. Eu acho que a gente não podia ter fechado esse ciclo de uma maneira mais, essa conversa de uma maneira mais legal. Então eu vou te fazer a pergunta aqui do podcast, que é Dina Feldman, o que te move? Eu vou responder com como a gente começou. Eu acho que acho que as histórias me movem. E hoje o que me move é escrever uma nova história, uma minha. E nos últimos 3 anos eu escrevi uma história de dor, de revolta em muitos momentos, de não entender por que aquilo estava acontecendo comigo, de mágoa, de coisas pesadas, assim. E eu não acreditava que em tão pouco tempo, que parece muito, mas também é pouco, tudo que eu ia viver nesse percurso, assim, para estar falando, eu tô ótima, eu estou ótima, de saúde, de cabeça, de vontade de viver. Teve um momento que eu não queria viver mais, e não era uma questão de depressão, era de falência do corpo mesmo, de falar, meu, eu não aguento mais viver assim, não fiz nada contra a minha vida, mas eu pensei, falei, se existe alguém aí, pode me levar porque já deu, né? Só pensava assim, eu tenho uma filha para criar, como é que eu faço? Mas tava pesado e eu tô com puta tesão de viver agora. Então é escrever novas histórias, viver outras histórias e eu tô cheia de vontade, assim, sabe? Tirei projeto da gaveta, tenho projeto para muitas peças, aprendendo também pensar de outra forma a criação artística a partir da imagem. Estou com um trabalho super bacana com fotógrafo, a gente está pirando assim a partir de outros dispositivos. Então acho que o que me move é isso, são novas histórias que eu tenho para viver, contar as histórias que eu vivi de uma forma que possa ser bacana para quem escute, que seja um aprendizado, que seja tenha sentido em compartilhar. Então, as histórias da menstruação eu tenho feito isso. Eu acho que se as meninas puderem ouvir, elas vão ter, né, podem ter a chance de lidar com o próprio ciclo menstrual, com a própria vida menstrual de outra, com o próprio corpo de mulher de outra forma. E eu sou uma otimista, Léo, eu tinha esquecido disso. Eu sou uma pessoa, sabe, por mais que às vezes meus textos que eu escrevo são um pouco pesados, eu nem acho que eles são, eu sinto que dá para mudar as coisas, né? Eu sinto que é mais fácil, às vezes, do que a gente imagina. E acho que ter um filho é uma coisa bem maluca, porque você tem que rever a sua própria educação para poder educar uma outra pessoa, né? E tá um pouco na sua mão e muito não tá na sua mão. Uhum. Então é uma aventura. Você até, quando você me apresentou, você falou, talvez a sua parte mais difícil é a parte da maternidade. Eu nem sei se é a mais difícil, mas é a mais maluca, né? Porque você fala, uou, eu lembro quando eu era bebê, eu falava, ah, isso é tão difícil. Eu falei, nossa, bebê era tão fácil, porque o que eu faço agora? Mas é isso, é se rever, reescrever o tempo todo a sua história com o outro. E quando a gente está no campo do afeto, e para mim quase tudo vem desse campo, precisa de tão pouca coisa, né? Eu acho, falando para você, eu nunca tinha pensado nisso. E vou ficar feliz de deixar registrado. Acho que tudo que eu queria do meu pai, que acabou não rolando, era uma conversa assim, olho no olho, sabe? Do coração dele pro meu. Falar, o que você quer, filha? Né? Como é que a gente pode fazer a nossa vida ser mais fácil? Eu tenho certeza que a dele poderia ter sido também, se a gente tivesse tido essa maturidade de ter tido essa conversa. E já que eu aprendi nisso, eu sei que eu vou poder ter com a minha filha essas conversas. E com o público que vier assistir.
as histórias que eu quero contar, né? Porque eu acho que a arte ela só faz tanto sentido que a gente consegue estabelecer essas pequenas ilhas de afeto genuíno, de conexão muito pura, né? Que nada nunca vai substituir. Pulsa alguma coisa ali que é da essência do humano. Então acho que é isso que me move. Que lindo, Di, que lindo. Me, me veio uma frase que eu aprendi esse ano, dentro da pandemia, que é: pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas curadas curam as pessoas. Pessoas amadas amam as pessoas. Eu vejo o que você acabou de falar. Muito obrigado, tá? É só isso que eu Obrigada. tenho que dizer, mais nada. Eu vou ficar quieto. E eu acho que eu tô aprendendo a me amar, já pegando o seu gancho, que acho que a gente vive procurando amor, né? Em todo lugar, mendigando às vezes. E talvez eu tô indo nessa trilha agora, assim, de aprender a me amar. Uma coisa que você sempre teve, que você sempre, de uma certa forma, me inspirou, essa relação com o corpo, né? Eu sempre privilegiei mais a cabeça do que o corpo. E eu caí para dentro na pandemia, tanto por uma questão física, de ter feito a cirurgia e precisar cuidar do corpo, quanto era o meu lugar, era o que eu tinha, né? E é tão incrível, porque tá tudo aqui, né, na gente. A gente vive procurando fora, e o fora é muito mais uma troca do que algo que você vai receber. Então, essa frase é bem bonita e eu me vejo bastante nela. Eu te agradeço demais, eu amei participar do Que Te Move. Eu amei ter você, achei nosso papo incrível, maravilhoso. Eu, se estivesse ouvindo e vendo essa conversa, eu ia compartilhar com todo mundo. Eu também. Eu ia mandar para todos os meus amigos, meus familiares, eu ia dar um like. Eu Ia me ia... inscrever no canal para ver outras histórias dessa, não é? Exatamente. Com Eu ia certeza. fazer tudo isso. Mas E já, ativar o sininho para não perder. gente, o sininho. Ai, meu pai. Obrigado, meu amor. Obrigado mesmo do fundo do meu Obrigada, coração. obrigada, querido. Um Beijo beijo. para você. Tchau. Tchau.